Olá, meninos e meninas. A nossa aula de hoje é da página 29 até a página 31 do nosso livro de filosofia. Trabalharemos o tema fé e razão. Começamos com a seguinte colocação: o pensamento religioso ele está centrado na fé, ou seja, quando se pensa em religião, a primeira ideia que vem é a ideia de fé. Todas as religiões elas estão concentradas em torno de uma fé, uma crença em algum ser, né? Geralmente uma figura divina, certo? Que nós vamos chamá-las de Deus, né? Que para os cristãos pode ser um Deus, né? No caso de Cristo, Deus, etc. Para, por exemplo, os budistas pode ser Buda, enfim. Mas a fé está centrada nesta figura, né? Que representa a divindade, né? E tem toda uma crença ao redor dos ensinamentos deste ser, certo? Uma outra coisa interessante, a fé ela não é racional, a fé não é uma coisa que a gente precisa estar dando explicações, estar criando explicações, certo? Estar buscando uma explicação racional para ela, né? Uma explicação baseada na ciência. Fé é fé, né? É simplesmente você acreditar sem ter visto, sem ter nada palpável, né? Sem ter uma coisa que você precise ver, tocar, sentir para você acreditar, certo? Não depende dos nossos sentidos físicos, depende da questão mais emocional e psicológica. Os primeiros filósofos foram pessoas que inicialmente não aceitaram os dogmas religiosos e as explicações míticas e começaram a buscar outras explicações, ou seja, os primeiros filósofos, as primeiras pessoas consideradas filósofos, eles inicialmente não aceitaram os ensinamentos religiosos e as explicações através do mito. Por exemplo, eles não acreditavam que os raios, na verdade, era Zeus que estava no Olimpo zangado, jogando raio para todo lado. Eles não aceitaram esse tipo de explicação que vinha da mitologia e que também vinha da religiosidade grega. Eles queriam encontrar uma explicação que fizesse sentido, que tivesse lógica, né? E por isso eles passaram a buscar outras explicações, que são chamadas as explicações racionais, ou seja, explicações que façam sentido, que você possa provar por A mais B que aquilo de fato é a verdade. E esses filósofos, eles buscavam compreender, buscam até hoje, convencer as pessoas, né, compreender primeiro o raciocínio, depois convencer as pessoas pela lógica e não pela imposição do dogma. O que acontece? Na religião, por exemplo, você não tem que explicar a fé. Você pura e simplesmente precisa acreditar. E as pessoas que ali estão, elas vão acreditar no que lhe está sendo ensinado, sem questionamentos. Fé não é um espaço para questionar. Religião não é espaço para questionamentos. Religião simplesmente se aceita, né? E na lógica não. Aliás, na filosofia não. Na filosofia precisa de um convencimento, precisa de um trabalho, né? Os filósofos, eles convencem você dando explicações sobre os fatos que estão ali sendo questionados, certo? Segundo os filósofos Gilles Deleuze e Félix Guattari, no livro O que é a Filosofia, ele vai dizer que o pensamento religioso ele é um pensamento por figuras, ou seja, é um pensamento pautado em metáforas e parábolas. O que ele quer dizer com isso? Que não existe, por exemplo, uma explicação científica, uma explicação lógica para o pensamento religioso. Ele é mais ensinado por meio de comparações de fatos que ensinam uma lição. Lembra que eu falei para vocês sobre as parábolas da Bíblia? Quando você lê os evangelhos, né, no Novo Testamento, você vai ver que os ensinamentos são todos feitos através de parábola. Parábola dos talentos, para ensinar a questão de valorizar a fé.
a parábola do semeador, para ensinar, por exemplo, a questão da pregação, né? Então, ele vai colocar aí, esses filósofos vão colocar isso, que o pensamento religioso, não só no cristianismo, mas em outros, é montado a partir de metáforas, que são fatos, assim, fantasiosos para ensinar algo, ou parábolas, que são histórias contadas com uma lição de moral no final. E a filosofia, ela é um pensamento por conceitos, ou seja, ela é racionalmente explicável. Eu não tenho que contar uma história para as pessoas conseguirem compreender a filosofia. Eu mostro o conceito de filosofia, o conceito do tema que eu quero estar trabalhando, né? E provo, né, pela minha explicação, pelo meu raciocínio, de que faz sentido aquilo que eu estou falando, certo? Sem precisar necessariamente do auxílio de uma história ou uma fantasia para que as pessoas possam compreender. As relações entre a filosofia e as religiões, por vezes, elas são conflituosas. Houve muitos momentos em que a religião e a filosofia não se bicavam, né? Até situações que as pessoas ainda hoje falam, filósofo não acredita em Deus, etc., né? São posicionamentos assim que são herdados desse conflito que a filosofia e a religião, por muitas vezes, elas andaram se estranhando, né? Esses estranhamentos, eles aconteciam principalmente por conta das mistificações da religião, né? Ou seja, dessas explicações fantasiosas, contra principalmente o ateísmo dos filósofos, que os filósofos não acreditavam nessas explicações fantasiosas das religiões. Por isso, os religiosos os consideravam ateus e os filósofos os consideravam, assim, pessoas que viviam num certo mundo de fantasia, né? Esses conflitos, de certa forma, já foram superados. Em alguns momentos, eles foram, inclusive, bem neutralizados e foram, inclusive, esses dois conhecimentos muito parceiros, como a gente vai ver na sequência deste nosso assunto. Há indivíduos que são filósofos e teólogos ao mesmo tempo. Aliás, boa parte da filosofia que nós temos hoje, nós devemos aos religiosos, certo? Se vocês observarem aqui na Idade Média, nesse período da Idade Média, a gente vai perceber que houve um fortalecimento muito grande do vínculo entre a filosofia e a religião. Principalmente porque, nesse momento da história, o conhecimento estava fechado dentro das igrejas. E eram os religiosos, principalmente os religiosos cristãos, que, para cá, para a nossa realidade, o Ocidente, desenvolveram este tipo de conhecimento, certo? Aqui estou falando de Europa, né? E depois chega na América e etc. É o conhecimento mais considerado ocidental, que é esse conhecimento aqui da Europa até a nossa realidade, certo? E na Idade Média, dentro dos conventos, dentro dos mosteiros, é que esse conhecimento estava guardado, era questionado e era estudado. Aqui neste espaço, nós temos um pensamento que diz assim, uma frase que resume bem esse pensamento. A frase é, credo quia absurdum. Quer dizer, creio porque é absurdo. Essa frase ela vem definir um pensamento muito interessante colocado por um rapaz chamado Tertuliano. Ele vai dizer que ele acredita nas coisas que ele não consegue explicar, né? Aquilo que não pode ser demonstrado, né? Aquilo que não é evidente, que não é claro ao pensamento, né? Aquilo justifica a ideia de fé, né? Porque o que é claro ao pensamento é justificável pela razão. E essa frase, esse pensamento, de certa forma, justifica a ideia da religião como filosofia de vida. Porque existem religiões que é mais uma questão só de fé, e existem religiões que são mais do que isso. É também uma filosofia de vida, uma forma de vida, como, por exemplo, é o budismo, como, por exemplo, é o islamismo, que é uma religião, mas também é um estilo de vida, uma filosofia de vida. E aí, dentro da Idade Média, nós temos dois períodos
que é importante a gente pensar no que se refere à filosofia. O primeiro período é a patrística. A patrística, esse nome faz uma referência aos discípulos e apóstolos de Cristo e os primeiros cristãos que são considerados pais da igreja. Qual a grande ideia da patrística? Fazer uma leitura e interpretação da fé à luz do pensamento de Platão. O que acontece? Dentro do meio acadêmico, existia muito a filosofia grega. E assim, os ensinamentos, principalmente de Platão, eles predominam nas universidades, nos espaços acadêmicos, inclusive dentro da igreja, que tinha muitas pessoas com um pensamento mais evoluído. E assim, a fé cristã, naquele período, ela ainda não estava consolidada, não tinha documentos, não tinha uma organização desta fé. Então aparece um filósofo chamado Santo Agostinho, que ele vai pegar esses conhecimentos de Platão e vai fazer uma certa comparação com os princípios da fé cristã, com as coisas que são ensinadas pela fé, e vai juntar os dois, né? Fazendo com que se consolide os princípios da fé cristã. Por exemplo, um ponto que eu posso dar aqui como exemplo dessa situação que eu estou falando. Platão conta uma história muito interessante, que é o mito da caverna, em que ele vai dizer que algumas pessoas foram criadas amarradas dentro de uma caverna e eles só viam vultos que eram colocados para eles, sombras refletidas na parede, porque existia um fogo, uma luz entre eles, né, na parte que eles ficavam de costa, que eles não viam essa luz, só viam o reflexo. E a realidade que eles acreditavam que existia era as sombras projetadas na parede. Um dia, alguém dessa caverna se solta e consegue chegar à luz do dia, que no primeiro momento ele consegue sair da caverna e ver a luz do dia. Num primeiro momento ele tem um choque muito grande, a luz irrita os seus olhos, mas depois ele percebe que o mundo é muito mais bonito e tem muito mais coisas para ser vista do que aquilo que ele via na caverna. Ele volta para contar para os outros não acreditam. E aí ele vai trazer essa iluminação de que, essa ideia de que o mito da caverna vai estar falando, por exemplo, das pessoas que não acreditam, né? E de repente uma pessoa acredita, se encontra com a fé e ela volta para trazer essa mensagem e não é bem recebida. Entenderam a ideia, a lógica da coisa? É mais ou menos nesse sentido que Santo Agostinho pegou a ideia grega e inseriu dentro da ideia da religiosidade cristã. O segundo período desta filosofia medieval é chamado de escolástica, que é a leitura e interpretação da fé à luz do pensamento de Aristóteles. Aqui nós já temos São Tomás de Aquino, que ele vai a fé já está bem desenvolvida, já está estruturada, e ele vai começar a fazer questionamentos dessa ideia de fé. Vai fazer uma filosofia em cima da religiosidade que já está estabilizada, né? E ele vai usar, para iluminar essa filosofia, esse pensamento dele, os conhecimentos de Aristóteles, diferente de Santo Agostinho, que usava os conhecimentos de Platão, né? E aqui nós já vamos ter um debate maior sobre a fé, uma questão, um questionamento maior, uma coisa mais evoluída do que aquele início que não tinha uma documentação, não tinha uma estrutura sólida da fé cristã, certo? Aqui nesta página, vocês estão vendo uma imagem de Santo Agostinho e ao lado uma imagem de São Tomás de Aquino, né, para vocês associarem o que eu falei para vocês com os rostos das pessoas, certo? É interessante observar que o conhecimento de Santo Agostinho foi desenvolvido dentro das catedrais, no espaço mais próprio da cúpula da igreja, né, esse primeiro momento da filosofia medieval. Já São Tomás de Aquino já foi desenvolvido dentro dos mosteiros, que eram casas fechadas, tipo os conventos de freira que vocês conhecem hoje, e onde vivia um grupo de padres, né? Existem mosteiros até hoje, que eles viviam trancados, eles não tinham muito contato com o mundo exterior e etc. Tinha uma vida mais fechada, mais severa. Eles são os considerados expoentes da filosofia medieval cristã.
Nesse período da filosofia medieval, aconteceu uma coisa interessante, que assim, muitos livros da filosofia grega não foram aceitos pela igreja cristã. E esses livros foram banidos, foram queimados, foram tirados do universo cristão. Só que esses livros foram preservados dentro da cultura árabe, que era uma religiosidade, uma cultura islâmica, né, totalmente contrária à cultura cristã, e eles preservaram esses escritos. E graças a Deus que eles fizeram isso, porque por conta disso nós temos hoje acesso ao conhecimento que nós não teríamos se nenhum grupo social tivesse preservado esse conhecimento. Nós vamos dar destaque para dois indivíduos nessa filosofia árabe, que é a Avicena, o seu nome em árabe é Abu Ali al-Ribu ibn Abdullah ibn Sina. É estranho, né? Com a Avicena, nós vamos ter a consolidação dos saberes médicos predominantes, além dos saberes filosóficos, matemáticos e físicos. Ele vai desenvolver saberes filosóficos, matemáticos e físicos diversos do que a igreja aceitava, por exemplo, a questão do movimento dos planetas, etc., né? E principalmente os saberes médicos. Para o cristianismo, por exemplo, depois que a pessoa morria, não podia tocar no corpo. E os árabes não tinham isso. Então, por exemplo, muito do que se sabe hoje em relação à medicina, nós devemos ao conhecimento árabe, liderado inicialmente por Avicena, que vai fazer esses experimentos, vai fazer essas experiências e vai conseguir descobrir muita coisa que aqui no Oriente, no Ocidente, não era possível de fazer por conta da religiosidade, né? E nós temos Averroes, que é outro destaque, deixa eu ver se eu consigo ler o nome dele em árabe, é Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmed Muhammad ibn Rushd. Ele vai ser responsável pelo desenvolvimento dos saberes teológicos e astronômicos. Ele tanto vai desenvolver a questão da filosofia árabe no sentido mais religioso, como ele também vai desenvolver o conhecimento dos astros, que foi um grande motivo de levar a gente para a fogueira dentro da religiosidade cristã. Porque eles não acreditavam, por exemplo, que a Terra era redonda, que a Terra girava em torno do Sol e etc. E teve gente que sofreu punições por causa disso. Galileu Galilei, por exemplo, ele teve que negar toda a sua obra e passou o resto da vida preso porque ele acreditava nessa situação, né? E hoje a gente sabe que era um conhecimento verdadeiro. Aqui estão os rapazes, né? Aqui nessa foto mais escura temos uma imagem de Avicena e nessa foto mais avermelhada temos uma imagem de Averroes, para a gente associar esse conhecimento com o rosto dessas pessoas, tá bom? Agora vocês vão fazer a leitura no livro e vamos ver a atividade do dia.